Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Todos são bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical e dentro do mês da família. Desde a última sexta-feira já começamos a ter palestras voltadas para o assunto família. E o nosso tema deste ano é famílias que influenciam a sociedade. Qual é o nosso grande desafio ao ministrarmos estas palestras, ao orientarmos a igreja? É que as nossas famílias, elas possam realmente influenciar a sociedade ao invés de ser influenciada. Este é o nosso grande desafio. Então, se você não viu a palestra que foi ministrada pelo Daniel na sexta-feira, você pode acessar o nosso canal no YouTube e você então terá acesso a esta ministração. E aos domingos pela manhã e à noite nós também teremos ministrações voltadas para a família. Qual é o nosso texto base para este mês? É o texto lá de Êxodo capítulo 20, onde nós encontramos os 10 mandamentos. E se você quiser, já pode abrir a sua Bíblia para Êxodo capítulo 20, onde lá nós encontramos os 10 mandamentos. E só para recordar, enquanto vocês estão abrindo, para recordarmos quando é que isto acontece. Isto acontece depois do Senhor Deus ter tirado o povo de Israel do cativeiro do Egito. E agora eles estão no deserto, mais especificamente na região do Monte Sinai. A região do Monte Sinai é a mesma região, ou mesmo praticamente o mesmo local, onde Moisés, alguns anos antes, teve aquele episódio da sarça ardente. Quando ele foge do Egito, ele tem ali aquele encontro com o Senhor se manifesta naquela sarça que está pegando fogo, mas não se consome. Agora, o Senhor leva o povo, tendo como líder Moisés, até este local. E eles passam ali aproximadamente um ano, em que o Senhor vai passando estas leis para eles e toda uma regulamentação da construção do tabernáculo, a vestimenta do sumo sacerdote e assim por diante, todos os utensílios do tabernáculo, e a gente viu um pouquinho destas coisas quando a gente estudou o livro de Levítico. Então é isso que nós temos, este é o contexto, este é o ambiente onde também é dado os 10 mandamentos. E para aqueles que já abriram aí as suas Bíblias e aqueles também que se lembram, vão a ter na mente que os 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E os demais, os 6 últimos, diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Então, ao fazermos a leitura, você possivelmente vai perceber isso. Os primeiros têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Então, na vertical, nosso relacionamento com Deus. E os demais têm a ver na horizontal, com o nosso relacionamento com o próximo. Eu costumo dizer que isso lembra muito o sinal da cruz. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo. E a partir aí do versículo 1 do capítulo 20 de Êxodo até o versículo 11, nós temos os primeiros mandamentos que têm a ver com o relacionamento com Deus. Olha aí na sua Bíblia, acompanhe a leitura. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. O primeiro, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso, com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O quarto,
6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esses, então, são os primeiros 4 mandamentos que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Mas aí, a partir do versículo 12 até o final, nós vamos encontrar, melhor dizendo, até o 17, nós vamos encontrar os mandamentos que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Olha aí, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E aí, então, a gente termina esta primeira parte em que é apresentado neste capítulo os 10 mandamentos. E deu para ficar claro que os 4 primeiros têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. E os demais, o nosso relacionamento com o próximo. E veja que coisa interessante. Indo para o Novo Testamento, Mateus capítulo 22, vai lá abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, a partir do versículo de número 36, Mateus 22, 36. Há uma conversa ali e é feito então um questionamento a Jesus. Versículo 36 de Mateus 22. Fala assim: mestre, qual é o maior mandamento na lei? Essa foi a pergunta. E que lei que eles estão pensando? A lei que nós lemos lá em Êxodo capítulo 20. Qual é o maior mandamento na lei? E olha a resposta de Jesus. Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento, ou este é o maior e primeiro mandamento. E aí ele continua: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 40, toda a lei. Que lei? Êxodo capítulo 20. E os profetas e tudo aquilo que os profetas falaram dependem desses 2 mandamentos. Eles perguntaram qual é o maior, e a resposta de Jesus foi aquilo que nós vimos lá: relacionamento com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e relacionamento com o próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus ele é questionado sobre o que é o maior mandamento, a resposta dele é amar a Deus e amar ao próximo. O que ele fez? Ele resumiu em 2 mandamentos os 10. E, na verdade, quando a gente fala ele resumiu os 2, todos os 10 estão ali dentro. Então, o honrar pai e mãe está ali dentro, o não matar, o não adulterar, o não furtar, o não falar falsamente ou dar falso testemunho, o não cobiçar está ali. No que diz respeito a Deus, a não ter outros deuses, não adorar a estes outros deuses, não tomar o nome de Deus em vão e guardar um dia de descanso, especificamente em Êxodo 20, o sábado. No Novo Testamento, a gente vai falar um pouco mais depois a respeito disso. Mas esses 2 mandamentos apresentados por Jesus contêm todos os demais. E é isso que a gente quer pensar nesses dias com os irmãos, que as nossas famílias vão realmente influenciar o mundo quando elas perceberem, quando o mundo perceber, quando a sociedade perceber na nossa família que nossa família vive exatamente isso que o Senhor Deus ensinou.
O amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo. É isso que a sociedade precisa ver na família de pessoas como nós que afirmamos ser cristãos. Nossa família vai influenciar o mundo quando nós realmente cumprirmos esses mandamentos. E hoje, especificamente, nós vamos olhar para o primeiro mandamento, que está ali em Êxodo 20, versículo 3, que nós já lemos. Não terás outros deuses além de mim. E a nossa palestra hoje, ela então tem esse foco de que as famílias que influenciam a sociedade são famílias que amam somente um Deus. Famílias que influenciam a sociedade amam somente o único Deus. O único Deus que pela Bíblia nós entendemos é o Criador do céu e da terra. Mas é claro, aí a gente já vai ter que começar a responder algumas questões. A primeira delas é quem é o Deus da nossa família. E aí, claro, todos nós já vamos responder o Deus da nossa família é o Deus Criador dos céus e da terra. E com certeza o próprio povo de Israel também fez a mesma afirmação. E a gente vê, depois que eles saíram do Egito, vários momentos, a manifestação de Deus, a alegria deles. Na verdade, o relacionamento desse povo com Deus sempre foi um relacionamento muito cheio de altos e baixos, né? Um dia afirmando, vamos amar e cumprir tudo que o Senhor diz. No outro dia estão reclamando porque a comida, eles não gostaram da comida oferecida. Enfim, é um relacionamento um tanto quanto instável e nada muito diferente do nosso relacionamento com Deus, visto que às vezes nós estamos meio estressados, vamos assim dizer, com Deus. Achamos que Ele não está cumprindo corretamente as atividades que Ele devia fazer para conosco. Enfim, mas quase todos nós vamos dizer, não, o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Mas veja aí, enquanto lá em Êxodo 20, Moisés está lá no alto do Monte Sinai. E aí a gente vai perceber que estas leis foram dadas, esses mandamentos foram dados, e se você for folheando a sua Bíblia, você vai ver que cada capítulo vai mostrando que o Senhor vai passando mais informações para Moisés, inclusive para a construção do tabernáculo. Ele passa todos os detalhes da construção do tabernáculo, ele passa todos os detalhes dos utensílios que haveriam lá no tabernáculo, ele passa os detalhes sobre a roupa, sobre os sacrifícios, e você vai olhando cada capítulo, ele vai fazendo isso. E enquanto isso, o povo está onde? O povo está lá embaixo. O povo está lá embaixo, enquanto ele está no alto do monte, o povo está lá embaixo. E aí sabe o que o povo está lá fazendo, mesmo afirmando que o Deus deles é o Deus Criador do céu e da terra? Capítulo 32 diz que eles estão adorando o bezerro de ouro. Enquanto Moisés está lá em cima, enquanto Deus está passando todas as orientações para ele depois passar para o povo lá embaixo está fazendo um bezerro de ouro. Por isso que é importante a gente responder essa questão. Quem é o nosso Deus? Porque às vezes nós falamos algo, mas a nossa vida, a nossa prática mostra outra coisa. E a sociedade observa isso. Quantas vezes nós ouvimos pessoas da sociedade dizer, o fulano diz que é crente, porém o jeito, e aí eles continuam a frase. Por isso, nós estamos sendo chamados para pensar exatamente nisso. Quem é o nosso Deus? Para muitos, dizem que a gente não precisa de Deus. Outros vão dizer, não, na verdade a gente precisa de um monte de Deus. Quanto mais, melhor. Quanto mais deuses, mais ajudas a gente vai ter. Enquanto outros vão acreditar o seguinte, olha, na verdade, a gente nem tanto precisa de Deus. O que a gente precisa mesmo é de uma boa religião, de regras, normas para a gente seguir e segui-las certinho. Percebe? Alguns dizem, eu não quero nem saber de Deus, eu nem preciso de Deus. Outros, não. O que a gente precisa é, na verdade, de muitos deuses. Quanto mais deuses, melhor. E a gente observa que, de fato, muitas da nossa maneira de crer envolve puxar o máximo de deuses que eu conseguir para que quanto mais eu tenha, mais ajuda eu vou receber. Enquanto outros
Não, se eu cumprir certinho essas regras da religião, já está bom demais. Mas o que a gente percebe é que além desses conceitos, muitos de nós apresentamos, apesar daquilo que falamos, nós apresentamos na prática que temos outros deuses. Muitos têm a si mesmos como deuses. Aquelas frases do tipo, se eu não fizer, não vai dar nada certo. Eu que não saio para fazer realmente alguma coisa. Não, é a minha inteligência, eu consegui, eu fiz, eu alcancei. O Deus dessa pessoa é ela mesma, enquanto para outros, o Deus, na verdade, quanto mais eu me divertir, melhor eu estarei. Então, a vida da pessoa é correr atrás de diversão, atrás do prazer. Outros é o dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais segurança eu tenho. E isso é realmente o que me faz feliz. E assim por diante, tudo aquilo que vocês já podem aí estar imaginando. Outros, o Deus dela é a religião. A religião se torna mais importante do que o próprio Deus. E elas se entregam à religião, às regras, a todo o formalismo dessa religião, acreditando que é isto que realmente as tornam pessoas felizes. Outras querem o poder, outras acreditam que a sua profissão estudou tanto, fez tanto, e o que de fato agora ela tem como Deus da sua vida é a profissão. E aí vai. Muitos têm os filhos como Deus, o cônjuge como um Deus. E a gente tem que responder, meus irmãos, quem é o nosso Deus? Porque o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses. Jesus, melhor dizendo, lá no Novo Testamento, capítulo 6, verso 21, há essa informação muito importante, que onde estiver o teu tesouro, ali estará, ou aí estará o teu coração. Nosso coração está exatamente onde está o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Quem é o Deus da nossa família? E a gente começa a conseguir, talvez, investigar isso para ter essa resposta. A gente só parar para pensar em que nós, como família, investimos o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa atenção. Dá uma refletida, onde é que está o verdadeiro altar da tua casa. Não necessariamente um altar físico, com alguma imagem em cima. Não seria somente isso. Mas observe aquilo que, como família, vocês realmente valorizam. Aquilo que realmente vocês entregam o coração e não passam sem. Às vezes nós afirmamos, puxa, Deus, o Criador do céu e da terra, é o nosso Deus. Porém, a família é resistente em sentar para ler a palavra de Deus. Não faz isso. Porém, essa mesma família é rápida e não perde sequer, isso é só como um exemplo, o episódio de uma série. A família toda senta lá e não perde o episódio. E pode passar o horário que for, nós vamos estar ali. E aí a gente percebe que esta família, apesar de dizer que o seu Deus é este, na prática acaba sendo esta outra coisa. E este é o grande desafio de toda a família, manter Deus, Criador do céu e da terra, como o Deus da família e realmente colocá-lo em primeiro lugar. Porque Deus, ele não aceita dividir espaço com ninguém. Nesse sentido, nosso Deus, ele quer prioridade. Não dá para a gente, eu tenho Deus e mais um monte. Cada dia é o dia de um no comando da minha vida. Não, o Senhor não quer dividir. Por isso, os jovens têm que buscam muito os prazeres da vida, buscam não estar fora das novas informações, busca intensamente aproveitar a vida. Precisa lembrar, Deus precisa ser o primeiro na minha vida. Assim como os jovens adultos que estão aí em busca da concretização profissional, têm as suas ambições, desejos de conquista,
mas essas coisas não têm nada errado, porém, o problema é quando elas tomam o lugar de Deus na nossa vida. A mesma coisa, os adultos, já casados, que querem alcançar a sua estabilidade, casa própria e alcançar alguns planos que talvez na juventude ainda não foi possível concretizá-los. Nada de errado com isso. O problema é quando essas coisas tomam o lugar de Deus, porque o primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. E a influência da nossa família na sociedade, a nossa família vai influenciar quando a sociedade perceber que, mesmo que a gente trabalhe, busque sermos bons profissionais, busquemos ter estabilidade, busquemos também ter os nossos momentos de lazer, de prazer, de diversão, estas coisas não representam o mais importante na nossa vida. A gente vai influenciar como família a sociedade quando a sociedade perceber que mesmo fazendo todas essas coisas, há alguém que realmente é o mais importante para todos nós. E essa pessoa é Deus. É isso que vai levar com que cada um de nós, de fato, como família, influenciemos a sociedade. E é um cuidado que a gente tem que tomar, porque qualquer um de nós pode, em algum dado momento, tirar Deus da centralidade da nossa vida e colocar todas essas coisas que Ele dá para a gente para ser bênção na nossa vida e colocar essas coisas como ídolo no lugar de Deus. E é por isso que eu tenho que responder a esta questão: quem é o Deus da minha vida, ou quem tem sido o Deus da minha vida? Tito, lá em Tito capítulo 1, versículo 16, Paulo escreve para ele: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Paulo foi muito claro aqui para Tito, conversando com ele sobre a questão da liderança lá da igreja onde ele estava, e ele diz: olha, no tocante a Deus, eles até falam que conhecem a Ele, porém a maneira como eles vivem, as obras que eles fazem, mostram totalmente o contrário. E é isto que tem feito com que as famílias ditas cristãs não influenciem a sociedade. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos sim assumir um compromisso com Deus, baseado nesse primeiro mandamento de amar a Ele, de não ter outros deuses, ter a Ele como prioridade. E isto vai envolver a gente assumir um pacto, uma responsabilidade, um compromisso com Ele. E abrir mão do compromisso com outras coisas que já foram citadas aqui. Não podemos mais deixar de buscar ao Senhor em primeiro lugar, como já temos aprendido. Temos que orar a Deus e buscá-lo para todas as situações, crendo que Ele realmente cuida de todas as coisas, que nós cremos num Deus que é soberano. Então, em todas as situações, eu vou falar com Ele. Eu não posso confiar em outras coisas, em outros recursos. Os recursos que eu busco porque ao ter orado a Deus, Ele me orientou a usar estes recursos. Eu não começo pelos recursos e conforme a coisa vai enroscando, eu busco a Deus para Ele abençoar o que eu decidi usar. É o inverso. Eu falo com Deus e quando Ele me diz, use estes recursos ou aquele recurso, aí sim eu uso, porque Ele me falou para usar estes recursos. Eu não posso ficar fiado ou confiando em superstições. Tem muito cristão que afirma ser cristão, mas é supersticioso. Aí você coloca o misticismo acima do Deus verdadeiro. Você não pode confiar em coisas humanas. Eu tenho uma educação e ela me garante. Não garante. Eu tenho dinheiro, então eu resolvo tudo com o dinheiro. Não é assim. Olha, eu tenho o jeitinho brasileiro, então eu vou conseguir resolver. Estas coisas, quando a gente investe nestas coisas, nós estamos dizendo, olha, o meu pacto, ele é com estas coisas.
e não com o Deus verdadeiro. E ao fazer isso, então eu estou tendo outros deuses além do meu Deus. Deus quer exclusividade. E é muito interessante porque quando a gente faz o pacto com Deus, parece surgir na nossa mente uma sensação de que se eu ficar com um pacto só com Deus, parece que eu vou perder o que os outros deuses oferecem. Fechar um pacto com Deus, eu não vou desfrutar então do dinheiro, eu não vou desfrutar então daquilo outro, e aquilo que o outro Deus lá diz que faz. Tem tanta gente que fala que recebeu isso daquele Deus, daquele outro, daquele e assim vai dizendo. Então, quando eu fico com um Deus só, parece, na nossa mente, parece surgir essa ideia, eu estou perdendo alguma coisa. Mas na verdade, meu irmão, nós não estamos perdendo absolutamente nada, porque o Deus que quer exclusividade, Ele é totalmente capaz de suprir todas as nossas necessidades. Tanto que João 10,10 diz que Ele é o único capaz de nos dar vida e vida em abundância. Não falta nada, por isso eu posso fechar o meu pacto só com o Senhor. E ao invés de correr atrás de um monte de coisas tentando salvar a minha vida. Quando Marcos escreve, ele usando as palavras do Senhor, ou registrando as palavras do Senhor, Marcos 8,35, ele vai dizer o seguinte: pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim, Jesus no caso, e do Evangelho, irá preservá-la. Uma entrega completa a Jesus não é prejuízo, é lucro. A perda está quando eu vou atrás de um monte de coisas para descobrir que no final das contas elas não funcionam. Por isso eu preciso fechar este pacto com o Senhor, não tendo nenhum outro Deus. Isso a gente consegue, a gente vai conseguir viver este mandamento, é claro, com muita vigilância, com muita oração. Não é fácil todos os dias você depender unicamente do Senhor. E não é fácil, logicamente, do lado humano. Não é fácil diante de tantas propostas que a gente tem de, olha, se agarre aqui, pegue naquela coisa, vá nessa direção. E cada dia a gente recebe uma série de propostas do mundo e do nosso próprio coração e mente para que firmemos pacto com algum outro Deus. Um exemplo bem simples. Vocês já devem ter recebido algum e-mail, zap ou a visita de alguém fazendo uma proposta de ganho, lucro fácil. Olha, você faz isso e é só fazer isso, você vai ganhar X por dia. E aí os seus olhos se enchem, você, olha, eu vou ganhar isso? Claro que eu estou nessa. E aí nosso coração é cativado por isso, ao ponto de sequer orarmos para ver se é a vontade de Deus. E de novo, muitas dessas propostas têm nada de errado. Mas o problema é quando elas nos enchem tanto o coração, eu vou ganhar tanto. Você começa a calcular, se por dia eu vou ganhar tanto, em 30 dias, olha o que eu vou ganhar. E quando vem essas propostas, normalmente eles apresentam a história de alguém que ficou milionário. E coloca a imagem dessa pessoa em iates, em navios. E a gente fala, é isso que eu quero. E aí a gente até espiritualiza, com certeza é isso que Deus quer para mim. Olha o tanto que eu vou poder investir na obra dele. E talvez alguns falam essa frase até com os dedinhos cruzados. Olha o tanto que eu vou investir na obra dele. E aí o nosso coração fica tão cativado que eu sequer pergunto, Deus, é a vontade do Senhor que eu me envolva com isso? É tão difícil a gente fazer um pacto com Deus a cada dia, de deixá-lo realmente ser, ou permitir que ele seja o Senhor, o Deus da nossa vida. Mas é possível, mantendo a vigilância
mantendo a oração, lembrando que o nosso amor primeiro deve ser direcionado a Ele e o nosso amor deve ser direcionado ao próximo. Eu vou conseguir isto à medida que eu realmente buscá-lo e entregar a minha vida como um todo para Ele. Quando eu lembrar que eu fui criado para promover a glória dEle. Quando eu falar como o apóstolo Paulo falou, para mim o viver é Cristo, Filipenses 1:21. Quando eu e você tivermos esta mentalidade, nós vamos conseguir fazer este pacto e viver este mandamento. Então, a gente precisa declarar que Jesus realmente é o primeiro na nossa vida. E não só fazer uma frase, né? Só uma declaração, não, mas é buscar realmente, em todo o tempo e em todas as situações, mantê-lo como soberano na nossa vida. E isso é aquilo que a gente tem ensinado. É entender, recebê-lo e reconhecê-lo como Senhor, que é o que a gente lê sempre lá em Romanos 10:9. Confessar realmente que Jesus é o Senhor, crer lá no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para então sermos salvos. E como família, assumir realmente o compromisso de deixar o Senhor no comando da família. Fazer como Josué fez. A gente tem lá em Josué 24:15, aquele conhecido texto em que ele fala, olha, então vocês decidam o que vocês vão fazer, a quem vocês vão servir. Eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. E isso é algo que eu e você precisamos fazer, partindo de nós líderes da nossa casa, do nosso lar, ou você que está na posição de líder do lar, assuma esse compromisso, chame a família e diga, olha, vem cá, vamos recomeçar a nossa caminhada com o Senhor. Vamos inverter as nossas prioridades, vamos colocar o Senhor como prioridade. Vamos ter individualmente o nosso tempo de realmente buscar o Senhor por meio da sua palavra, o nosso tempo de leitura, o nosso tempo de oração. Vamos como família fazer isso também. Vamos reservar o nosso tempo. Os dias estão tão agitados, mas vamos brecar um pouquinho, vamos parar um pouquinho. Vamos ter o nosso tempo. Vamos orar uns pelos outros para que o nosso relacionamento com Cristo melhore, para que a gente realmente o ame, sentindo primeiramente o amor dele, né? Porque nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos reconhecer o amor dele por nós, o sacrifício de Jesus por nós na cruz, e que isto nos motive a uma entrega total da nossa vida e da vida da nossa família ao Senhor. É assim que a gente vai conseguir cumprir este pacto de manter o Senhor como nosso único Senhor, amar somente a Ele. E a nossa oração é para que todos nós consigamos fazer isso. E nós temos tudo para conseguir, porque temos o Senhor que está aí, por meio do seu Santo Espírito, ministrando nas nossas vidas, levando-nos a cada instante a termos todas as condições para mantê-lo como o Senhor soberano nas nossas vidas. Ele nos deixou a sua palavra, a qual nós podemos ler, nos fortalecer, aplicando-a na nossa vida, vivendo-a em todo o tempo. Nós temos acesso a Ele direto por meio da oração. Podemos orar pedindo forças para conseguir a vitória de mantê-lo como soberano na nossa vida. E nós oramos para que todas as nossas famílias sejam famílias que amem somente o único Deus verdadeiro. E desta maneira, sim, influencie a sociedade para que da sociedade mais famílias tenham a mesma atitude e conheçam o mesmo Salvador que nós conhecemos e temos o prazer de servir. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família. E nós convidamos você para estar conosco durante todas as transmissões onde estaremos falando sobre família, para que o Senhor, de fato, ministre muito na tua vida e na tua família. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã que o Senhor tem nos concedido o privilégio de estudarmos a tua palavra. Oramos para que o teu Santo Espírito motive cada família, para que todos nós, como família, possamos estar amando o único Deus verdadeiro e desta maneira mostrando para o mundo que somos verdadeiros cristãos e desta maneira influenciando-os também para que venham seguir Jesus.
Muito obrigado pela tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.